Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e nesse vídeo vamos falar mais um pouco a respeito de facas, né? Bom, aqui no meu canal eu me dedico a falar um pouco a respeito de vários temas, né? Geralmente relacionados à prática de artes marciais e defesa pessoal. E um dos temas que eu abordo aqui no canal, que mais chama a atenção dos inscritos, do pessoal que visita aqui para conhecer um pouco os vídeos, é o manejo de facas, né? O uso de facas para defesa pessoal. E frequentemente eu recebo pedidos dos inscritos, do pessoal que assiste os vídeos aí, para que eu fale um pouco a respeito de algumas facas especiais aí, que o pessoal gostaria de conhecer um pouco mais e saber algo a respeito das características do manejo dessas lâminas, né? E três facas aí são famosas, né? E bom, vamos falar um pouco a respeito delas. São a Karambit, a Balisong ou canivete butterfly e a Kukri, né? A Kukri foi abordada no meu último vídeo agora no canal, né? Eu apresentei esse facão baseado na Kukri, falei um pouco a respeito das características de uma Kukri original, que é uma lâmina de combate, né? E eu comentei a respeito de que eu acredito que essas três facas elas não são as facas ideais para se utilizar em defesa pessoal aqui no Brasil, né? Pelo fato de elas serem exóticas. E aí o pessoal aí já pediu para mim fazer um vídeo explicando por que eu acredito que essas lâminas não sejam lâminas ideais para uso em defesa pessoal aqui no Brasil. Inclusive em um dos comentários, um dos inscritos aí chegou a perguntar: não, Luciano, mas por que não pode usar essas facas para defesa pessoal? Bom, você pode, não existe problema nenhum em você utilizar essas lâminas, porém eu acredito que elas possuem características muito exóticas que tornam elas um pouco problemáticas, né? Bom, vamos lá, vamos abordar um pouco a respeito dessas lâminas, porque eu acredito que essas três facas não são ideais para uso em defesa pessoal aqui no Brasil. Bem, começando com a Kukri. Bom, o que a gente tem aqui no Brasil, a maioria das lâminas que a gente tem aqui no Brasil são facões baseados na Kukri, né? Dificilmente você encontra uma Kukri de verdade aí, com um tamanho aproximado das facas que são empregadas pelos Gurkhas, né? E caso você venha encontrar uma faca com essas características, geralmente ela é importada ou é feita por algum cuteleiro, é uma lâmina cara. Então você vai ter que investir um valor aí bem alto para que você tenha até mesmo um facão como esse, que tem características de uma Kukri, né? É um facão um pouquinho mais caro, e não é uma lâmina de combate isso aqui, até pode ser empregado, mas outro tamanho disso aqui, isso aqui é um facão, isso aqui é uma lâmina de trabalho, né? E caso você venha comprar uma lâmina como essa para ser facão realmente, ele vai desempenhar a tarefa muito bem, vai cortar muito bem. Porém a questão é que o valor que você vai pagar para comprar um facão desse aqui para cortar mata ou cortar madeira, você compra um 6 desse aqui, né? Um facão que vai desempenhar a mesma tarefa, tem até mais tamanho e corta muito bem também, né? Então são ferramentas similares, né? Que tem um custo muito diferente. Esse aqui custa R$20, esse outro aqui deve custar mais de 100, né? Então fica aí uma desvantagem muito grande em se ter uma lâmina exótica dessa para executar uma tarefa de trabalho, né? Bom, então você não precisa pagar tão caro numa lâmina desse tipo para desempenhar uma tarefa, que existe uma outra lâmina com um valor muito abaixo que desempenha essa tarefa tão bem quanto, né? E caso você venha a querer empregar uma lâmina dessa como lâmina de defesa, fica inviável pelo tamanho disso aqui. É uma lâmina muito grande, a não ser que você vá ter ela dentro da sua residência para se defender em caso de uma invasão, né? Aí sim, mas mesmo assim um facão de 20 polegadas aí supre muito bem essa necessidade. Um outro fator é que esse tipo de lâmina possui técnica específica para ser utilizado, né?
Bom, no último vídeo que eu fiz a respeito dessa lâmina, eu expliquei um pouco a respeito de qual que é a técnica de uso da Kukri, e caso você tenha interesse em conhecer, saber um pouco a respeito, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui em cima aqui, para que você conheça um pouco a respeito dessa lâmina. Passando para Butterfly. Butterfly, na verdade, se chama Balisong, né? Uma faca, vem ali das Filipinas, né? E ele é um canivete com abertura ali diferenciada, né? Ele tem um sistema de abertura único que não existe praticamente nenhum outro tipo de lâmina pelo mundo, pelo que eu acredito, né? E ele é bem famoso, né? Ele aparece em vários filmes e tem sistemas de artes marciais que trabalham apenas com a Balisong, né? Com essa lâmina exótica, né? E a questão é que a Balisong, ela exige uma perícia para você manejar a Balisong, né? Eu fui pesquisar no YouTube outros vídeos aí para produzir esse vídeo aqui mesmo e falar um pouco a respeito. O primeiro vídeo que eu peguei a respeito da Balisong, o cara mostrando alguma forma de abrir a Balisong, o cara já começou o vídeo mostrando o dedo cortado, que ele se cortou brincando ali com a faca ali, praticando os movimentos de abertura e fechamento da faca, ele cortou o dedo, né? Então ela apresenta um risco, né? Você tem que saber manejar essa lâmina para que você consiga abrir ela com segurança, né? E saber manejá-la efetivamente como arma de defesa, né? Então você começa a complicar demais o manejo da faca, né? Uma faca que, para você abrir ela, você tem que tirar do bolso, soltar uma trava embaixo e gira para cá e faz aquele movimento todo ali. Depois você vai fechar, você tem que acionar a trava embaixo para a lâmina não se fechar, né? Se caso você venha derrubar ou trocar de mão, né? A Balisong, ela pode ficar solta, né? Ela pode acabar desengatando aquela trava que ela tem ali embaixo ali, e fica complicado demais, né? E você tem, por exemplo, os canivetes de abertura automática, né? Que são aqueles que você aperta um botão e a lâmina pula. Você aperta esse botão, a lâmina pula. Bom, os canivetes de abertura automática são muito populares, porque pela facilidade de abertura, né? Você aperta um botão, a lâmina se apresenta ali, né? No caso de uma emergência, é isso que você precisa, de prontidão. Eu não estou dizendo que o canivete automático é o melhor para a defesa pessoal, não acredito que seja, né? O canivete de abertura automática, inclusive, é um dos tipos que tem a construção mais duvidosa, né? É um tipo de equipamento que não é confiável, na minha opinião, né? Eu prefiro muito mais o manejo de um canivete de abertura manual, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho um canivete que eu posso abrir ele com uma mão apenas, né? E, bom, esse canivete em questão aqui, eu tinha um outro muito parecido, né? Como vocês podem ver aí. Muito bem, aqui eu tenho um canivete de abertura manual. Para abrir ele é necessário utilizar um dos dedos ou uma mão para realizar a abertura desse canivete. Esse canivete se perdeu, né? Eu perdi ele fazendo as minhas tarefas, indo de um lugar para outro, fazendo trabalho, indo para banco e tal. E eu acabei comprando um outro um pouco similar, do mesmo fabricante, praticamente da mesma linha, só que esse aqui é um pouco maior. Bom, e se vocês assistirem esse outro vídeo que eu já gravei a respeito de facas e canivetes, vocês vão ver que eu apresentei uma técnica de abertura para canivete manual. A única coisa que eu preciso fazer enquanto eu me defendo é trazer uma mão até a outra e eu consigo abrir o canivete com facilidade, né? Bom, e essa técnica de abertura para canivete manual que eu apresentei, ele funciona tanto naquele outro canivete quanto neste aqui, né? Eu consigo abri-lo com facilidade, e qualquer outro tipo de canivete de abertura manual pode ser aberto dessa mesma maneira, né? O canivete está fechado, eu consigo acessar a lâmina e abri-lo num tempo que talvez eu não conseguiria fazer isso com um canivete tipo Butterfly, né? Você complica a abertura da lâmina, né? Para que ela esteja pronta
para o uso, né? A não ser que você esteja tomando iniciativa, sacando a arma primeiro, né? Você vai entrar em desvantagem caso você venha a empregar a Butterfly, né? Eu sei que existem sistemas de artes marciais que se dedicam ao uso da Butterfly, né? E você pode pegar um indivíduo que pratica bastante com essa lâmina, né? E ele pode abrir a lâmina e empregar ela com muita facilidade em um tempo menor. Porém, se é um indivíduo que treinou durante anos, né? Ele dedicou durante anos para adquirir aquele ponto de perícia ali, onde ele consegue sacar a arma e manipulá-la em um tempo curto o suficiente para que ele consiga se proteger num caso de uma necessidade, né? Porém, qualquer canivete de abertura manual, ele pode ser empregado essa abertura, como eu apresentei, e você não precisa praticar durante tanto tempo. Assim, quando você tem um canivete de lâmina muito pequeno, ele consegue ser aberto com um dedo apenas, com muita facilidade, caso ele tenha esses pinos aqui que auxiliam a abertura, ou se caso ele tiver aquele sisteminha aqui na lateral que engancha na roupa, ele abre a lâmina assim que você saca o canivete do seu bolso, né, que é um sistema aí que ficou famoso lá naquele vídeo da faca K47 lá do mestre das facas, né? Muita gente deve se lembrar disso, né? É um sistema muito útil, né, que ele auxilia a abertura de um canivete de abertura manual. E como vocês podem ver, um canivete de lâmina menor ele pode ser aberto com uma mão sem dificuldades. Já no caso de um canivete com uma lâmina muito grande, fica mais difícil de se abrir com agilidade uma lâmina tão grande assim, uma lâmina mais pesada, que é mais firme na estrutura do canivete. Então, no caso, você precisaria empregar ou as duas mãos para conseguir abrir essa lâmina. Também existe aqui um risco de você cortar o seu dedo durante a abertura, então tome cuidado, né? Caso você venha tentar praticar esses movimentos em casa, mas também você pode utilizar o movimento de inércia para conseguir sacar essa lâmina, né? Então, mesmo com uma mão apenas, eu consigo abrir essa lâmina com facilidade, né? Apenas utilizando a inércia do movimento para que o movimento jogue a lâmina para fora, né? Então, dessa forma, eu consigo manejar esse canivete maior com uma certa facilidade, coisa que para eu conseguir abrir um Butterfly nesse espaço de tempo, talvez eu demoraria vários anos de treinamento, talvez nem chegasse a conseguir esse tempo de abertura, né? E ainda com um risco muito maior de acidente. Por último, o caso da Karambit. Bom, a Karambit é uma faca, né? Facas em geral possuem um saque muito mais rápido, possuem um tamanho reduzido, né? E podem ser empregados aí com muita facilidade. Você consegue portar de forma velada uma faca um pouco menor sem problemas, né? E as facas possuem uma capacidade aí de ser empregadas como arma de defesa muito grande. Bom, o caso da Karambit é que ela possui um design bem diferenciado ali, ela possui seus pontos fortes, seus pontos fracos também. A questão é que a Karambit ela também possui as suas técnicas específicas para se manejar esse tipo de faca, né? Você tem que aprender a manejar esse tipo de faca. Bom, e aí muitas técnicas que são desenvolvidas para a Karambit talvez sejam específicas apenas da Karambit e não possam ser empregadas com outras facas. Então você vai passar um tempo praticando, desenvolvendo técnicas que funcionam apenas para aquela faca, né? Muito bem. E o que ocorre? Existem técnicas de outras facas que não podem ser empregadas na Karambit, como por exemplo o arremesso de faca. Talvez o indivíduo que seja treinado até consiga arremessar uma Karambit e atingir um alvo a uma certa distância, porém essa é uma técnica que ele teve que desenvolver para a Karambit. Eu tenho falado bastante nesse vídeo aqui a respeito dessa questão de serem lâminas exóticas, são diferentes, eles possuem saques diferentes para se sacar a lâmina, existe uma forma diferente de se sacar e manejar
essas facas, né? E a capacidade aí de arremesso, por exemplo, né? E a questão é que quando você desenvolve uma técnica que emprega uma lâmina comum, né, uma lâmina de estrutura reta, né, não importa se a ponta é tantô, ou se é clip point, ou se é drop point, ou se tem serrilhado na lâmina, isso não importa, né. A questão é que a estrutura da faca é reta, né. Então praticamente todas as técnicas de faca de manejo reto, como por exemplo, se eu pegar as técnicas empregadas pelos comandos ingleses, que foram instruídos ali pelo Fairbairn, essas técnicas podem ser empregadas com esse tipo de faca. Ou se eu pegar, por exemplo, tanto o jutsu das escolas de arte marcial japonesas também podem ser adaptados para essa lâmina, né? Então todo sistema de combate com facas que possuem esse tipo de estrutura de faca podem ser adaptados para esse tipo de faca. Mas o fato mais importante a respeito dessas três facas que fazem com que eu tenha essa minha impressão, essa minha opinião de que essas facas não são facas ideais para uso em defesa aqui no Brasil, é esse fato de elas serem facas exóticas. São facas que você não encontra com tanta facilidade, né? E elas possuem características que as outras facas não têm. Isso pode ser uma vantagem, mas também é um calcanhar de Aquiles, né? Caso você venha a perder uma faca dessa, que é uma coisa que pode ocorrer, como por exemplo, eu perdi meu canivete, eu consegui repô-lo, né? Porque consegui encontrar um outro canivete muito similar, mas mesmo esse outro canivete aqui que é menor, possui uma lâmina diferente, também pode ser empregado aquela mesma técnica que eu mostrei nos outros vídeos anteriores e nesse aqui um pouco mais cedo, né? Já no caso da Kanambit, a Balisong e a Kukri, elas são lâminas exóticas, então isso significa o quê? São lâminas que você não encontra com tanta facilidade. Não é em qualquer loja que você vai conseguir encontrar esse tipo de faca. E geralmente quando você encontra são lâminas importadas, são lâminas que custam um pouco mais, né? Então imagine, você perde uma faca uma vez. Então, por exemplo, você compra uma faca e paga R$150 nela. Né? Muito bem, e você perde essa faca, e você vai pagar mais R$150 para repô-la. Se você perde ela de novo, você vai gastar mais R$150 para repor aquela faca, né? Porque se você perde aquela faca, você perde também a técnica que você utiliza naquela faca. Quando você pega sistemas de artes marciais que fazem uso de lâminas de formato simples, como essa aqui por exemplo, se caso eu venha a perder essa faca por alguma razão, eu consigo com facilidade repor essa faca, né? Caso eu não encontre essa faca específica, eu posso comprar uma outra que seja semelhante, né? que possua uma estrutura reta, né? E com ponta, né? E caso eu não tenha tempo de ir a uma loja, esteja em algum local afastado, em qualquer casa, em qualquer cozinha, eu encontro uma faca desse jeito, né? Uma faca com essas dimensões que pode ser empregada para defesa, né? Então você não perde a sua capacidade de manejo da faca, porque ela possui uma característica que é universal a todas as facas, né? Essas duas facas, apesar de possuírem detalhes diferentes de pomo, de afiação, de ponta, ambas cortam e perfuram da mesma forma. As técnicas que eu emprego no manejo desta faca também podem ser empregadas para o manejo desta faca. Então existe muito mais vantagem em se utilizar um tipo de lâmina que possui características que são universais do que você investir em treinamento em uma lâmina exótica que você não vai conseguir repor com tanta facilidade e sem um custo. Essa é a minha opinião a respeito de lâminas exóticas. Elas são interessantes, elas funcionam muito bem, mas elas exigem prática, né? Existem técnicas específicas e um custo talvez um pouco mais elevado. Muito bem, essa é a minha opinião a respeito dessas três facas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe, fique à vontade para debater a respeito desse assunto aí embaixo, da sua opinião a respeito dessas facas ou de outros temas.
Fiquem à vontade, esse espaço é para vocês. Obrigado por ter assistido e até mais.